Chico Caetani, presidente da Escola Nacional de Administração Pública, ex-secretário executivo do Ministério do Planejamento e do Meio Ambiente e muitas outras coisas mais que eu me dispenso de mencionar. Palavra por 15 minutos. Bom dia, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui para essa conversa. É um tema que demanda muita reflexão e muito envolvimento de nós todos, para que a gente saia do buraco que nós cavamos. O país encontra-se numa situação muito confusa, como diz o Carlos Ari, e eu acho que a clareza ela é essencial para que a gente comece a fazer um movimento de sair desse buraco, independentemente dos resultados das eleições. Eu acho que esse debate ele tem que ser situado em uma perspectiva mais ampla de construção do Estado Nacional brasileiro, que sumiu. A temática anticorrupção eclipsou todas as outras discussões relacionadas à esfera pública no Brasil, inclusive, sob certos aspectos, até da democracia. E nós precisamos recolocar um pouco essa conversa, organizar essas narrativas. O Estado brasileiro é uma construção inacabada. Vou me concentrar no Executivo Federal, porque os estados e municípios são uma realidade ainda mais frágil, mas tomando o federal como referência, nós ainda não concluímos a arrumação de um Estado que funcione. Esse processo começou ensaiado em 88, mas começou efetivamente no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique e depois avançou em algumas áreas na presidência Lula, não tanto na presidência Dilma. Nós estamos falando das coisas mais básicas, um serviço público, concursos, povoamento da máquina, estruturação de rotinas, procedimentos, modelagem organizacional, etc. E na área que ele avançou pela zaga, área econômica, área de controle, área jurídica. Não avançou tanto assim na área finalística. E aqui nós temos uma primeira assimetria. Queria lembrar também que, no âmbito executivo, a CGU começou a se estruturar a partir do início do milênio, mas o TCU já vinha se profissionalizando há mais tempo, desde a Constituinte, assim como o Ministério Público. Outra assimetria. Nesse processo de estruturação do Estado para ele funcionar, para ele fazer as entregas, eu me lembro no segundo mandato do presidente Lula, a nossa surpresa na área de infraestrutura, não tinha mais engenheiros nos ministérios. E tudo bem, não tinha mais engenheiros. Tinha um PAC, mas não tinha engenheiros nos ministérios. Bom, que tal a gente começar a estruturar? Aí você começa a enfrentar os nossos passivos do passado, funcionários antigos efetivados pelas constituições. Você precisa contratar gente, precisa fazer concurso, mas tem restrições fiscais, que é o dia a dia do governo nessa área. Uma falta de estratégia, uma falta de política e uma tentativa de remendando aqui e ali. Nesse contexto, o que ocorre? Nós tivemos um momento de crescimento e, em geral, a abundância de recursos é uma péssima professora. A escassez é uma professora muito mais generosa. Porque na abundância de recursos você faz o que pode, o que não pode, todo mundo cheio de amor para dar, e você mete os pés pelas mãos. Se você trabalha numa estrutura que não tem capacidade, que não tem gente profissional, que não tem mecanismo de monitoramento e avaliação, a tendência é você abrir as comportas, não fazer as contas em nome de um voluntarismo e de uma vontade de mudar a realidade que não se sustenta do ponto de vista objetivo. Nesse meio tempo, TCU, Ministério Público, CGU se profissionalizando, se organizando. E nós vivemos uma situação curiosa, assim. O título da discussão está ali, eficiência, né, da gestão pública. Embora ela conste na Emenda Constitucional 19, princípio de eficiência, nós não temos, de fato, nenhum mecanismo da administração pública federal que valorize a busca de eficiência. Nenhum, repito, nenhum. Eficiência do governo significa gastar bem. O cara que executa muito. Não é que a relação de insumo ao produto seja positiva. Se você não tem mecanismo que valorize a busca de eficiência, a tendência é uma grande confusão mental. Eu gasto com educação e ciência e tecnologia. São coisas meritórias, então eu sou eficiente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque você gasta com educação que você gasta bem. Não é porque você gasta com coisas meritórias que você gasta bem. Então, só para dizer que nós estamos em 2018 e eficiência continua sendo uma ilustre desconhecida na administração pública. Talvez a gente introduza alguns mecanismos, passe a procurá-la aí para frente,
Acho difícil. Geralmente, a eficiência vem com a escassez. Na escassez, a busca da eficiência se impõe. Não voluntariamente, mas em função do imperativo dos fatos. Houve, no ensaio de reforma, quando o ministro Bresser era o ministro da Administração Geral do Estado no primeiro mandato, uma tentativa de introdução de mecanismos de contratualização na administração federal. Os contratos de gestão, as organizações sociais, e como várias outras coisas no Brasil, nós adotamos, para inglês ver, né? Vários contratos de gestão no governo federal, a organização contratada é que elabora o contrato, né? Então, isso cria uma situação estranha, né? E, em algumas situações, onde, tá bom, tá rodando, mas tudo bem, mas está rodando. Aí, quando vem um contingenciamento, não, vamos cortar aqui, terceirizado, segurança, limpeza, contrato de gestão, esse é um outro tipo de contrato. Isso não foi internalizado na nossa área econômica. Basicamente, por quê? Porque o contratante não precisa, ele pode romper os contratos. No nosso caso, em geral, não é o contratado que não entrega, é o contratante que mera os contratos em nome de cortes e ajustes. Bom, feito esse esclarecimento sobre a eficiência, sobre as reformas de serviços públicos inacabadas, nós estamos chegando aqui na nossa conjuntura atual. Estamos numa crise, estamos num momento, no meio desse Estado que não está organizado ainda direito, no meio de uma revolução digital que é um tsunami, né, liberando mão de obra, as plataformas digitais avançando espetacularmente, e o governo, ao mesmo tempo, aumenta a rigidez de tudo. Proteção, emissões, isso vale para estatais e para estatutários. Nós reagindo no agravamento da crise, né? Nós temos a crise que o país viveu, uma crise onde o direito eleitoral, o direito penal, o direito administrativo viraram uma maçaroca que a gente não consegue discernir muito bem. Nós temos uma situação onde os órgãos de controle passaram a ter um protagonismo muito grande. E aqui acontece uma coisa curiosa. Meus amigos acham que eu sou um grande crítico dos órgãos de controle. É verdade, só que a verdade é a seguinte, eu sou muito mais crítico dos problemas nossos no governo. Os órgãos de controle não são os responsáveis pela crise. Eu brinco que, com o que aconteceu, a burocracia hoje tem o álibi perfeito. Se a gente tinha dificuldade de fazer as coisas funcionar antes, agora nós temos um grande bode expiatório. E não precisa nem mais deles atuarem. O TCU, a CGU, o Ministério Público, basta o medo deles para que você tenha paralisia, a anomia. Eu, óbvio, acho que o TCU, o CGU, o Ministério Público, cada um tem seus pecados, seus excessos. Acho, por exemplo, que algumas premissas que o TCU atua, em dúbio pro societate, a questão das multas, independente de dolo, isso tudo tem que ser discutido, mas atribuir ao TCU, por exemplo, responsabilidades para o Executivo, não está certo. Na verdade, vários avanços que ocorreram no Executivo devem-se, em grande parte, em função da interação com os órgãos de controle, notadamente nas áreas aí de concessão, infraestrutura e privatização, né? Mesmo uma outra discussão, que é sobre o controle se ex ante ou ex post, né? Houve um movimento da área de controle externo na direção do focar no desempenho e do controle ex ante. Uma vez o amigo Marcelo aqui me destruiu num debate no Congresso sobre isso, com razão. Ele me deu vários exemplos positivos onde a interação ex ante do TCU melhorou muito a qualidade decisória. As concessões em curso no atual governo são um bom exemplo disso. Mas, como via de regra, como princípio geral, é uma coisa que eu acho que tem que ser discutida, o espírito da legislação não é bem esse. Mas o ponto aqui é o seguinte, se nós formos gastar o tempo que nós estamos gastando para discutir o papel do controle, vem cá, eu quero tirar férias, posso tirar férias? Controle, por favor, eu estou querendo chamar o Sérgio Falso para a realidade em Brasília hoje é um confessionário, uma via sacra, onde o administrador quer uma garantia a priori para poder fazer certas coisas. Essa é uma inversão inaceitável. E a responsabilidade não é do controle. A responsabilidade do executivo, que não faz seu dever de casa e que está tergiversando em relação às suas responsabilidades, independentemente de corrupção e de outros tipos de problemas dessa natureza. Nós estamos vivendo um contexto onde a discussão sobre governança chegou ao Brasil pelas mãos do controle. É uma discussão muito maior, uma discussão sobre o papel do Estado, descentralização, terceiro setor, privatização, organismos supranacionais. Agora, o TCU e a CGU dialogam com o mundo. Dialogam com a OCDE, dialogam com as Nações Unidas, dialogam com o Banco Mundial, com o BID. O Executivo está lá em confusões mentais sem fim. Os outros trouxeram a parte deles da discussão, né?
a parte de controle é uma dimensão importante da questão de governança. Mas as outras partes? As outras partes, não sabe o que é, elas estão ocupadas aqui agora, não dá para ver, depois a gente volta a esse assunto. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento onde a erosão da autoridade do Executivo e a crise política do Legislativo levaram a uma situação de poder político, dos dois pilares da democracia, estão, infelizmente, num momento de muita fragilidade. E isso, do ponto de vista da busca de eficiência, da busca das entregas, é um desespero muito grande. Não está certo utilizar o controle como álibi para os problemas da política, do governo e do... Ufa, são 5 minutos ainda. Dá e sobra. Né? Para a gente fazer o que a gente tem que fazer do ponto de vista das políticas de governo. Queria caminhar para concluir dizendo em relação às nossas agendas inacabadas. Nós temos uma agenda inacabada na parte de compras. A 8666 está aí pedalando no Congresso, pedalando no sentido antigo, né? Patinando, perdão, no Congresso há muitos anos, né? E não consegue romper. Aí o que acontece? Cada um arruma um regime diferenciado para chamar de compras, para chamar de seu, o RDC. O RDC, aparentemente, é mais responsive, é mais rápido. Se é mais eficiente, há controvérsia. Mas é típico do Brasil. Nós não fazemos o dever de casa estruturante e temos um monte, cada um puxadinho para si. Modelagem organizacional. Eu conheci o professor Carlos Ari, no esforço que nós fizemos para redefinir um pouco a questão da modelagem organizacional de administrativo brasileiro. E achei que tinha 5, 6 figuras organizacionais. Não, tem mais de 30. Várias delas são de um tipo só. Por quê? Porque a gente não organiza estruturalmente a forma de organizar a prestação de serviços públicos. E isso já tem, o último esforço foi há 20 anos atrás. A gente acha que pode continuar acumulando os problemas e arcando com os custos de transação disso impunemente. Não podemos. A parte ligada a monitoramento e avaliação de políticas. Criamos, no apagar das luzes do governo da presidenta Dilma, um comitê de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Um parto. Conseguimos trazer a CGU, a Fazenda, o Planejamento e a Casa Civil. Está rodando, está discutindo, está reavaliando. Por que foi um parto? Qual que era a resistência? Isso é uma crítica política às políticas do governo. Não, espera aí. Nós temos que monitorar, avaliar, ver o que está funcionando, não está funcionando. Dificílimo. Por quê? Porque a burocracia não consegue problematizar o que faz. Endogenamente, isso é muito difícil. Então, o controle externo, o Ministério Público, particularmente, que não estão no âmbito executivo, tem lá seus excessos, seus pecados, suas maluquices. Agora, não misturemos isso com os problemas centrais. Os problemas centrais são do Executivo, são da incapacidade que o Executivo tem tido nos últimos anos, não só durante a crise, mas também durante a bonança, de enfrentar esses desafios históricos estruturantes. Então, eu queria concluir dizendo o seguinte: nós não estamos buscando eficiência na gestão pública. Não estamos. Essa não é uma questão que está posta. Se a gente quer, vamos tomar uma providência. No momento, não estamos. Né? As instituições de controle, seja no combate à corrupção, seja na busca do desempenho, elas têm avançado nessas discussões. Se elas avançam de um mau jeito, é um problema de contenção. Contenção é uma palavra que acho que o Brasil sumiu do dicionário brasileiro, acho que ela foi extirpada uns 4 anos atrás. A gente precisa trazer de volta. A construção de soluções para vários problemas demanda contenção, razão, tempo e muito diálogo. Porque sem essa contenção, não vai sobrar ninguém em pé. Todo mundo quer contribuir para melhorar o país e nós vamos continuar cavando, né, esse buraco profundo que nós estamos. Então, nós precisamos de contenção, precisamos de organizar os contraditórios, processar os conflitos e começar esse esforço de sair desse buraco, porque nós cavamos muito fundo. Obrigado.